Olá, crianças! Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos meditar a palavra de Deus? Pega a sua Bíblia, você que sabe ler. Vamos ler hoje Mateus capítulo 4, versículo 1. Antes, vamos fazer o sinal da cruz? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Crianças, vamos ler a Bíblia que diz assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que interessante, crianças. A Bíblia está dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. O que significa o deserto na Bíblia? Deserto, criança, é um lugar que não tem ninguém. É um lugar que não tem ninguém. É um lugar onde você fica sozinho. Então, para que Jesus vai para o deserto? Jesus foi para o deserto para ficar sozinho com o seu Pai, com Deus. O Espírito Santo, ele quer que a gente fique, muitas vezes ele quer nos levar ao deserto. Crianças, na vida, muitas vezes a gente vai estar cheio de gente. Papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, amigos. Só que tem horas que a gente tem que ir para o deserto. Tem horas que tem que ficar só eu e Jesus. Então, o Espírito Santo está conduzindo Jesus ao deserto para que ele fique só, ele e o seu Pai. Naquele momento de oração, naquele momento de intimidade, porque é somente quando eu estou sozinho, somente quando eu estou em oração, é que eu posso ouvir a voz de Deus. Então Jesus foi para o deserto para ouvir a voz do seu Pai, para se preparar para a sua missão. Jesus aqui estava se preparando, porque daqui ele ia começar a pregar, ele ia começar a andar muito, ele ia começar a fazer uma obra linda, mas antes ele precisava se abastecer, antes ele precisava ouvir a voz do Pai. E nada melhor do que ir ao deserto, ou seja, nada melhor do que ficar sozinho, você e Deus. Crianças, você já pode começar a aprender isso desde pequenininha, a ficar sozinha com Deus. A Bíblia diz assim: quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e ora em segredo, você e Deus. Então, o que você tem que entender, criança? Que de quando em quando você tem que fazer aquela oração, você e Deus, e mais ninguém. Então você pode, quando você estiver num lugar sozinho, você pode rezar, fechar os seus olhinhos, falar com Deus, ouvir a voz dele, que ele vai falar com você. Quando você for numa igreja, você pode ver o Santíssimo Sacramento e ficar ali com ele, com Jesus, você e Deus. Ou seja, nós temos que entender que o deserto é um lugar bom. O deserto é o lugar onde a gente pode falar com Deus. E o deserto nesse sentido, não é que você precise ir lá para o deserto, não. É que você é um lugar onde fica você e Deus. É um lugar onde você ouve a voz de Deus. Ou seja, todos nós, crianças, precisamos ouvir a voz de Deus. Ter coragem de se afastar do mundo, desligar a televisão, desligar celular. Porque se você tiver com a TV ligada, com o celular ligado, um monte de gente falando, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, entendeu? Para ouvir a voz de Deus, precisa desligar o celular, precisa desligar a televisão, precisa parar de falar com os amiguinhos, precisa parar de falar com todo mundo. Então é só você e Deus. Isso é o deserto. É só você e Deus. E aí você abre a Bíblia e deixa Deus falar com você. E deixa Deus falar com você. Desde pequenininho tem que treinar isso. Se afastar das coisas do mundo, desligar as coisas do mundo, entrar no esconderijo do coração, entrar no esconderijo da alma e fazer uma oração e escutar o que Deus tem para falar. Isso é um treinamento. Tem que ir aprendendo a fazer de pouco a pouco. Que Deus te abençoe. Que a gente não tenha medo de ouvir a voz de Deus no deserto. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.